como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Nesse vídeo vamos falar sobre um tema muito importante, que é a verdade. O que é a verdade? Quando você escuta essa palavra, essa expressão, a verdade, o que é que vem à sua mente? Talvez algo imutável, uma coisa que não muda. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Não é 3,99 nem 4,1. Você sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Vamos supor que alguém peça para você olhar para a sua cor de pele e dizer de qual cor você é. Alguém precisa falar se você é negro, se você é branco, se você tem um tom de pele amarelado, do asiático, se você é moreno, se você é branquinho, 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 que até as veias aparecem. Não. Você sabe a verdade. Você olha e sabe, a minha pele, eu sou negro, eu sou branco. Ninguém precisa te dizer isso. Isso é a verdade para você. Então a verdade é algo que não muda. Às vezes nós não conseguimos enxergar a verdade de primeira. Mas quando nós conseguimos determinar aquilo que é verdade, enxergamos a verdade, nós nos damos por satisfeitos e temos a certeza da verdade, que tal determinado assunto é verdade, que 2 mais 2 é igual a 4, que somos pretos, brancos ou amarelos. Então, quando a verdade é nos trazida à tona, ela permanece ali, sempre da mesma forma, ela não muda. Então, a verdade é algo realmente imutável. Como diz um amigo meu da Costa Rica, a verdade ela passa debaixo de uma catarata, de uma cachoeira, e ela não se mexe. A verdade pode ser submetida à prova e ela permanece a mesma. E falando no sentido bíblico sobre essa expressão a verdade, o que é a verdade? Bom, segundo as testemunhas de Jeová, é o conjunto dos ensinamentos, das doutrinas e dogmas que são baseados dentro da Bíblia. Em certa medida, isso realmente é verdade. A verdade tem mesmo um conjunto ali, né, da sabedoria, do conhecimento e das doutrinas que a Bíblia ensina. Mas a verdade bíblica ela vai muito além disso. Vamos fazer um exame aqui agora, né, nesse pequeno discurso, sobre esse tema. Então vamos ver o que é a verdade. Primeiramente vamos começar através ali de um julgamento que o próprio Jesus sofreu, ali quando ele iria dar a sua vida por nós como um resgate para pagar os nossos pecados. Ele esteve perante Pôncio Pilatos. Como foi que Jesus respondeu sobre o que é verdade? Como foi o diálogo entre eles ali? Bom, se abrirmos ali no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 37 em diante, nós vamos ver o que aconteceu nesse sentido aí entre Jesus e o Pilatos. Evangelho de João, capítulo 18. Vamos aqui localizar. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37 em diante. Aqui nos diz assim a Bíblia Sagrada. Bom, melhor dizendo, vamos ler ali a partir do 33. Vai ficar melhor ainda para a gente compreender esse diálogo que levou à pergunta de Pôncio Pilatos a Jesus sobre o que é a verdade. Então vamos lá. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento e chamou a Jesus e disse-lhes: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Dizes estas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que te contaram de mim? Pilatos respondeu: Eu sou um judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-me a mim. O que tu fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Então és tu um rei?
Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou o rei. E eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é verdade? E dizendo isso, ele foi novamente até os judeus e disse-lhes: Eu não acho nenhuma culpa nele. Observaram que interessante? Esse diálogo ali no julgamento de Jesus, pouco antes ali dele entregar a sua vida como resgate em troca de todos nós. Ele foi bem específico, né? Quando ele disse para Pilatos, né? Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar o testemunho da verdade. Então, e ele especificou bem ali, né, que quem é do lado da verdade escuta a sua voz. Então, aqueles que praticam a verdade escutam a voz de Jesus. Mas, mais um pouquinho, o que é a verdade? Vamos ver aqui no próprio Evangelho de João, no capítulo 17. Agora o versículo 17. Depois vocês vão entender onde nós vamos chegar com a conclusão que nós vamos chegar. Olha aqui, ó. Em João 17, Jesus ali conversando com os discípulos disse, né, fazendo na verdade uma oração ali, né, para Deus, pedindo para dar ajuda, orientação e apoio aos discípulos. Vamos ver do 17 e 15 em diante, vai? Diz assim: Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Observar? Então Jesus deixa bem claro aqui que a palavra de Deus é a verdade. E quem é a palavra de Deus? Ou o que é a palavra de Deus? É o conjunto de ensinamentos das Escrituras. Sim, faz parte da verdade. Mas quem é realmente a verdade? Por que é importante conhecermos o que significa realmente a verdade segundo as Escrituras? Porque disso depende a nossa própria vida. Também aqui no próprio Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus, ele deu glória para aqueles que buscam a verdade. João, no capítulo 8, versículo 32. Aqui a Bíblia diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observaram? Então, realmente, conhecer a verdade é muito importante, porque conhecer a verdade é libertador. A verdade nos liberta das falsas proclamações de ensinos, dogmas humanos que prendem as pessoas a seitas destrutivas, que têm como único objetivo controlar a sua vida, fazer com que você se torne um adepto e fique ali condicionado a acreditar naquilo que homens falam, como se fossem a palavra de Deus. Então, por isso, conhecer a verdade é muito importante. E conhecer a verdade nos habilita a fornecer uma adoração melhor para o nosso Deus Pai e ao seu Filho Cristo. É o que o próprio Jesus também disse no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Vamos ver juntos aí? O Evangelho de João, capítulo 5, versículos 23 e 24. Veja só o que disse aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver do 20 em diante, para a gente compreender melhor. Que Jesus aqui nessa passagem está falando sobre a autoridade que o Pai lhe concedeu como filho. Então vamos lá. Na verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o pai fazendo, porque todas as coisas que ele faz, o filho também da mesma forma o faz, porque o pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Vejam só a autoridade que o Pai deu para o Filho Cristo e como o Filho procura imitar o Pai em todos os detalhes. Porque assim como o Pai levanta os mortos, os vivifica,
assim também o Filho do Homem vivifica aquele que quer. Porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Interessante essa questão, né? Só abrindo o adendo, né? Quem é que tem autoridade para julgar outros humanos? Será que somos nós, meros seres humanos, imperfeitos e pecadores? Não, o Pai deu ao Filho, Cristo, toda a autoridade para aplicar o julgamento no momento, na hora devida. Aí continua. Para que todos os homens honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade eu vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para também executar julgamento, porque ele é o Filho do Homem. Observaram? Então o Pai deu toda a autoridade para Jesus Cristo julgar em verdade. Então ele tem o conhecimento, ele sabe quem nós somos, os nossos mínimos detalhes. E Jesus tem essa capacidade de julgar justamente por meio da verdade. E essa verdade realmente nos habilita a servir a Deus da forma mais correta e mais coerente possível. Portanto, nós devemos procurar a verdade dentro da palavra de Deus. Será que nós estamos realmente fazendo isso? Será que uma organização religiosa que aponta datas para o fim do mundo em diversas ocasiões está realmente respeitando a verdade da palavra de Deus? E essa pergunta é no sentido de respeitar os dogmas, o conhecimento que a Bíblia apresenta. Todos nós sabemos, por exemplo, que no Evangelho de Mateus, Jesus ele disse lá nos capítulos 24 e 25 que ninguém sabe a hora, nem o dia nem a hora, que esse dia, essa hora, né, do seu julgamento chegaria como um ladrão. Então como é que pode uma determinada organização religiosa marcar data para o fim do mundo em 1914, errar, depois vai lá e fala que errou o acontecimento, mas a data era correta, aí depois muda para 1925, constrói até uma mansão para receber os príncipes, Abraão, Isaac e Jacó. Como é que uma organização que faz isso pode se dizer detentora de toda a verdade e a única que pratica o que a Bíblia realmente ensina? Aí depois, não satisfeitos porque erraram, marcam o fim do mundo para 1975 e quando não se cumpre, joga a expectativa em cima dos irmãos, fala que foram os irmãos que ficaram muito desesperados, ansiosos e pelo zelo excessivo marcaram essa data. Quando nas próprias publicações das décadas dali de 1969, 1970, para cima ali, beirando 1975, todas elas faziam uma alusão direta que o fim estava próximo. E muitos ali acabaram deixando de fazer uma faculdade, ter um bom estudo, venderam propriedades e doaram para a organização. Então, como uma organização que se arvora ser a única religião verdadeira, não respeita esse simples princípio bíblico de que o dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai, como é que uma organização nesse sentido se arvora em ter a verdade? Então, assim, por isso é importante que nós conheçamos as Escrituras, para que nós não sejamos feitos de palhaços, feitos de idiotas por organizações que querem realmente somente nos controlar e obter de nós o ganho para si mesmos. Por isso que no Evangelho de João, também no capítulo 4, versículos ali, 19 em diante, quando Jesus estava ali com a samaritana, ele disse assim naquele diálogo: disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte,
e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E aí, o que vocês acham dessa declaração de Jesus? Bem, a hora e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade, e o Pai está procurando estes para o adorar. Então, o que Jesus disse aqui é que nós devemos adorar ao Pai, ao Deus Criador, por alguns chamados de Yahvé, Yahweh, Javé, Jeová, com espírito. E o que seria adorar a Deus com espírito? Bom, quando nós falamos a palavra espírito, o que nós nos lembramos? Do nosso ser, da nossa pessoa, daquilo que nós somos. Então significaria que deveremos adorar o Pai com todo o espírito, com toda a nossa força de vida, com toda a nossa motivação, com todo o nosso sentimento, com todo o nosso coração. E essa adoração em espírito seria acompanhada de uma adoração em verdade. E o que seria essa adoração a Deus em verdade? O que é a verdade? É o tema do que nós estamos falando aqui. E é agora que eu quero chegar com vocês no ponto alto desse tema. O que é adorar a Deus com verdade, com a verdade? Sim, é seguir a orientação que está escrita dentro da palavra dele. É entender o que a Bíblia realmente ensina sobre Deus, Jesus, sobre os ensinamentos que ele tem de um futuro maravilhoso que a Bíblia nos apresenta. Então significa conhecer a palavra de Deus, adorar em verdade. Só que vai um pouquinho mais além disso. E mais uma vez, vamos ver o que é? Primeiro, aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. Um versículo aí que é de muita controvérsia, relacionado com a Trindade. Mas isso é tema para outra ocasião. Então vamos ver lá. João no capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Observaram? Então, a palavra é o próprio Jesus Cristo. Então, a verdade é o próprio Jesus Cristo. Toda a nossa adoração deve ser focada e baseada em nossa fé nesse homem, nesse ser espiritual, que é o personagem central, o personagem principal do propósito de Deus para com a humanidade. É por meio dele que nós viemos à existência, e por ele e para ele. Ele nos ama mais do que qualquer outra criação. Então devemos prestar realmente homenagem, adoração a Jesus Cristo, em obediência ao próprio Pai. Os apóstolos também deixaram isso bem claro lá no passado. Nas cartas de Pedro, ele disse que nós devemos seguir a Jesus Cristo como um modelo. Esse aí é o parâmetro, é a régua, aquilo que nós podemos dizer como o exemplo principal do que é ser um cristão. Seguir os ensinamentos, o modelo, agir como o próprio Jesus ele agia. Vamos ver lá como o apóstolo Pedro nos disse isso. Na carta de Pedro, vamos ver aqui os versículos. Isso mesmo, 1 Pedro. Vamos ver aqui os versículos 20 em diante. Diz assim:
Porque que glória será que se sois esbofeteados por vossas faltas, devendo suportar pacientemente? Mas se fazendo o bem sofreis por isso, e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para sigais as suas pisadas, o qual não pecou e nem malícia se achou em sua boca, o qual, sendo injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados, porque éreis como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Observaram que passagem linda? Então Pedro aqui ele deixa bem claro que nós devemos seguir de perto o modelo de Jesus Cristo. Não existe um embaixador substituto. É ele que nós devemos seguir, não a homens. Se a organização religiosa a quem nós pertencemos dá mais destaque a homens do que ao próprio Cristo, dá mais destaques às suas realizações do que ao próprio Cristo, podemos afirmar que essa organização tem respeito e amor de verdade por Cristo? Que ela está seguindo de verdade as pisadas do nosso verdadeiro amo, do nosso verdadeiro mestre? Seja sincero e questione-se a si mesmo. Será? E outra coisa, o exemplo de Cristo, quando ele estava sendo injuriado, ele não injuriava em revide. Quando ele estava sendo ameaçado, ele não maltratava. Uma organização humana que se diz detentora da única verdade da Bíblia, a única religião verdadeira, que maltrata, por exemplo, as pessoas que a abandonam, que incentiva os seus adeptos a tratarem essas pessoas como se fosse o lixo, é realmente uma organização que está seguindo o que a Bíblia ensina? Está seguindo aqui o modelo de Jesus? Uma organização que se atreve a processar as vítimas que ela produz, age seguindo o exemplo de Jesus? De não injuriar quando está sendo injuriado? De não revidar quando está sendo maltratado? Será que uma organização que age assim contra aqueles que abandonam, porque quando analisam o que a Bíblia realmente ensina, veem que estavam dentro do engano? Será que fazer isso com essas pessoas é realmente demonstrar amor, é ser cristão, é seguir o exemplo de Jesus? Então essas são perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos, no nosso coração, no nosso íntimo, com sinceridade, à luz da Bíblia. Tire por um momento os óculos que estão aí vendando a sua visão, os óculos de direção da organização a que você pertence, não importa se é Testemunha de Jeová, se é uma presbiteriana, se é anglicana. Pergunte-se, será que o que eu estou aprendendo, eu estou sendo guiado pela mente dos homens ou pela mente da Bíblia? Estou seguindo o exemplo de Jesus ou o exemplo dos homens? Será que é errado seguir o exemplo de homens? Claro que não, desde que esses homens sejam também seguidores do exemplo de Cristo. Então pergunte-se, faça para você mesmo essas perguntas. Será que uma organização que prega a divisão das famílias, uma organização que incentiva você a tratar o seu familiar como um lixo porque ele não acredita mais no que essa organização ensina, é realmente cristã? Ou ela quer simplesmente separar você dos seus familiares para que você continue ali dentro do seu rebanho, sendo controlado e sendo de valia para eles em sentido financeiro e material? Será? Então nós devemos nos questionar sobre isso para que nós não sejamos tragados pela mentira. Sempre procure as verdades dentro da Bíblia. Faça como fizeram os bereanos lá no passado, lá em Atos, no capítulo 17, né, foi deixado um exemplo bem claro.
Pergunte-se para você mesmo, a organização religiosa que eu pertenço, se eu tiver dúvidas, os líderes têm paciência em responder? Se eu começar a ficar com muitas dúvidas, qual é a atitude deles? Olha, pare, você está questionando muito. Oh, não. Espere que as revelações virão. Não. Aqui você está demonstrando um comportamento semelhante ao de um apóstata. Será que a sua organização faz isso? Será que era assim que os apóstolos fizeram lá no passado? Vamos aí, é um versículo que sempre é lido, né, pelos dissidentes da Organização das Testemunhas de Jeová, mas que é bem aplicável, né? Aqui em Atos, no capítulo 17, vamos ver ali os versículos 10 em diante. E os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente. Notem aqui, no entanto, examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram assim. Portanto, muitos deles creram, assim como algumas proeminentes mulheres gregas e não poucos homens. Observaram que excelente atitude aqui dos apóstolos, né? Do apóstolo Paulo e do Silas. Então, quando eles foram pregar lá em Bereia, eles apresentaram a verdade, os bereanos escutaram, deram maior atenção, só que diariamente eles iam lá e confirmavam se aquilo que Paulo e Silas estavam falando era realmente verdade. Aí, baseado nas Escrituras, eles viram que era e aceitaram. E muitas pessoas tornaram-se crentes. E o apóstolo Paulo e Silas, será que se sentiram ofendidos? Onde já se viu isso? Estão duvidando da nossa palavra? Isso é uma falta de respeito ao servo fiel e prudente do Senhor? Pelo contrário, quando nós temos a verdade ela pode passar por qualquer prova. Ela não precisa ficar com medo. Então os apóstolos apresentaram a verdade, eles analisaram a verdade, confirmaram que era verdade. Qual foi o resultado? As pessoas acreditaram com o coração, com toda a alma, com toda a mente, assim como o Criador deseja. Então, quando a sua organização proíbe você de pesquisar, de questionar, de pôr à prova a verdade que ela te apresenta, se ela tem medo disso, essa organização ela não possui a verdade. Se ela te incentiva a se separar das pessoas, porque outras pessoas conhecem e sabem a verdade sobre a tal suposta verdade dessa verdade, então ela não é verdade. Porque a verdade não tem medo de passar por provas nenhuma. Porque se ela passar por uma prova e ela ficar de pé, a verdade fica mais forte ainda. Atrai ainda mais as pessoas. Então, portanto, pergunte-se sempre, a organização que eu pertenço, ela tem medo de ser questionada? A sua autoridade tem medo de ser questionada? A sua autoridade fica bravinha, revoltadinha, quando você a questiona? Mais uma vez, se a sua organização e a autoridade dela agem dessa forma, ela não é a verdade. Mas, para finalizar aqui então essa apresentação, que ela já está ficando extensa, vamos entender a palavra definitiva do que é a verdade. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Vamos ver aqui o que nos disse o nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Então vamos lá. João 14, 6. Diz assim para nós. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecereis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, muito bem, quem conhece a Jesus conhece também o Pai. E o único caminho para a verdade e a vida é quem? Quem é a verdade? Quem é a palavra? Não é outro senão Ele,
o próprio Senhor e Salvador das nossas almas, Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que você for fazer como cristão tem que se basear no exemplo, no modelo de Jesus. Jesus aqui ele não deixou nenhuma religião específica como sendo o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E não uma organização religiosa americana que surgiu em meados dos anos 1800, como muitas outras também surgiram na mesma época. E uma outra coisa interessante, se Jesus fosse escolher uma organização humana para o representar na Terra, não seria viável que Jesus escolhesse isso do povo de onde ele veio? Lá dos judeus. Porque para a samaritana nós acabamos de ver aqui, ele disse que a salvação se origina dos judeus, ela vem dos judeus. Os judeus eram um povo escolhido de Deus. Foi por ele, para eles que as escrituras foram feitas, principalmente a parte das escrituras hebraicas, né, o Antigo Testamento. Por que que ele ia fazer surgir várias religiões lá dos Estados Unidos se autoproclamando a verdade? Não seria mais lógico ter dentro dessa organização alguns dentre a sua própria nação, da onde ele se originou, da onde se originaram os próprios apóstolos? Então isso é só mais uma coisa para você raciocinar. Nenhuma seita americana que surgiu em 1800 e tal representa a verdade bíblica completa. Elas podem até ter algumas verdades, entenderem realmente alguma coisa da Bíblia, mas a única verdade, o único caminho é o próprio Jesus e não uma organização humana. Mas, Ricardo, a Bíblia mostra que as congregações se organizaram lá no passado e a história comprova que isso aconteceu. Sim, realmente comprova. Isso é verdade. No entanto, as Escrituras não demonstram de maneira clara que existe uma religião verdadeira. Ela mostra, conforme disse aqui, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, vamos ler de novo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Salvador Cristo. Se a sua organização quer somente te controlar, não respeita e não segue o exemplo de Jesus, ela não é a verdade. Portanto, que fiquemos com nossa mente fixadas nisso, que o único caminho para a verdade, para a salvação e a vida é o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, e ninguém mais. Bom, pessoal, quero agradecer vocês de todo o coração se ficaram até o fim desse vídeo. Realmente foi muito importante para mim falar com vocês a respeito desse assunto, porque nós devemos acreditar em que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nossa salvação não depende de seres humanos imperfeitos e falhos como nós, depende da nossa fé em nosso Senhor e Salvador. Por favor, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem. Comentem aqui se vocês concordam com o que eu disse nesse breve discurso. Especifiquem aqui a sua opinião sobre o tema. Tem alguma coisa que faltou? Tem alguma coisa que não ficou bem explicado? Alguma coisa que você não entendeu? Ou alguma coisa que eu deveria mudar porque você entende que não é assim? Então não deixe de questionar, colocar aqui. É através da discussão que nós chegamos à sabedoria prática. Porque aí, discutindo de maneira saudável, nós entendemos juntos aonde queremos chegar e aí as amizades se fortalecem ainda mais. Então, curta, comente e compartilhe esse vídeo. E por favor, apoiem o canal para que nós possamos atingir ainda mais pessoas com essas mensagens aqui baseadas na Bíblia e na Palavra de Deus e possamos ajudar mais pessoas a serem livradas do engano religioso e saiam de todas essas organizações que são
organizações de controle mental, assim como são as testemunhas de Jeová, na minha opinião particular, que vivi e estive ali por 30 anos e fui até um ancião de congregação. Então essa é a minha opinião e ninguém pode me criticar por estar aqui expressando a minha opinião. Eu saí dessa organização por livre e espontânea vontade, parei de pisar ali dentro, não sou desassociado, não pedi dissociação. Assim como entrei, eu saí. Quando eu comecei a ir, foi a minha mãe que me levou e não pediu permissão para ninguém. Então, quando eu for sair, eu também vou sair do meu jeito. E é assim que funcionam as coisas. Então, uma organização religiosa que prega a verdade tem que dar a oportunidade daqueles que a abandonam expressar também a versão deles sobre as coisas que ocorrem ali dentro. É o que a própria organização das Testemunhas de Jeová fazem, né, com as outras religiões. Então, muito obrigado, pessoal. Não esqueça, curtam, comentem, compartilhem. Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.